Olá, eu sou Luiz Bernardo, faço licenciatura em Ciências Biológicas e hoje falarei do meu projeto de IC sobre o acompanhamento da composição taxonômica de macroalgas nas comunidades marinhas bentônicas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu tive o auxílio da Ana Cristina Pires de Lange Vieira e da Amanda Cunha de Souza Coração, e o meu orientador é o João Campos de Paula. Nesse slide, temos uma imagem mostrando justamente a Baía de Guanabara, que é a segunda maior baía do litoral brasileiro, cobrindo uma área de 354 km² e abrangendo 16 municípios da região metropolitana fluminense. A baía recebe rejeitos domésticos e industriais, e o nível de poluição não é homogêneo ao longo de toda a baía. Na entrada da baía, há maior circulação de água, o que resulta em níveis mais baixos de poluição quando comparamos as águas mais para o interior da baía, onde ocorre menor circulação das águas e, portanto, maiores níveis de poluição. Os níveis de poluição atingem diretamente a riqueza de espécies de uma região, reduzindo-a quanto mais poluído for o ambiente. Os objetivos deste trabalho foram identificar as macroalgas coletadas nas comunidades marinhas de 3 localidades diferentes ao longo do ano 7 do projeto ecológico de longa duração da Baía de Guanabara, no caso, a PELD. Além disso, atualizar a lista de ocorrência de macroalgas e comparar com a lista de espécies da região já publicada anteriormente, e por fim avaliar a ocupação das macroalgas em 3 anos amostrais através da frequência de ocorrência dos taxons analisados na pesquisa. Os locais de coleta são, inclusive, a Ilha dos Lobos, localizada em Paquetá, a Praia de Boa Viagem, em Contagem, Niterói, e a Praia Vermelha da Urca. As coletas realizadas pertencem ao ano amostral 10 e foram realizadas no segundo semestre de 2019, abrangendo as estações inverno e primavera, e no primeiro semestre de 2020, abrangendo as estações outono e verão. Porém, a coleta da Praia Vermelha em março não ocorreu, assim como as atividades laboratoriais no primeiro semestre de 2020, pois foram interrompidas devido ao início da pandemia do Covid-19. A metodologia deste trabalho consistiu em realizar análise de agrupamento, mais especificamente Sorensen e Bray-Curtis, e gráficos para comparar a lista de táxons dos primeiros 7 anos de coleta do PELD com a lista de espécies da região já publicada pela Unistig Braga nos anos 70. Aqui estão, inclusive, essas pesquisas da Unistig Braga. Além disso, utilizamos os anos 4, 5 e 6 para avaliar a frequência de ocorrência das algas ao longo das estações do ano e, por fim, triamos e identificamos as macroalgas da coleta feita, relacionada ao ano amostral 10 nos 3 locais. Para realizar a identificação dos taxons, utilizamos referências como estes aqui, e para auxiliar na atualização nomenclatural dos taxons, utilizamos o banco de dados disponível no site Algebase. Neste slide temos a análise de agrupamento Sorensen, que mostra os agrupamentos das assembleias estudadas nas 3 localidades, no caso Praia Vermelha, Boa Viagem e Paquetá, representadas por PV, BV e PQ, dos 7 primeiros anos da PELD, representados pelos números 1 até 7, e da pesquisa da Unistig, representada pelo Y. Ao avaliar esses agrupamentos, notamos que há uma similaridade de cerca de 30% entre os agrupamentos das assembleias estudadas pela Unistig e as estudadas no PELD. Notamos também que há uma similaridade maior entre a Praia de Boa Viagem e a Praia Vermelha, tanto nas assembleias da década de 70 quanto as mais atuais. As amostras de Paquetá, inclusive, formam um agrupamento separado, tanto aqui nas assembleias mais atuais quanto nas assembleias estudadas pela Unistig. No entanto, nota-se um ligeiro aumento de similaridade entre os anos amostrais atuais, o que pode estar correlacionado com a maior homogeneização da flora. Este mesmo padrão já foi relatado em outros estudos, inclusive em outro estudo da Unistig, junto com tal eu feito em 2002, onde relataram o desaparecimento de 30 taxons antes registrados nos anos 70. Aqui temos uma análise do agrupamento Bray-Curtis, que nos mostra que, embora a composição florística seja semelhante entre Praia Vermelha e a Praia de Boa Viagem, a frequência destas algas nas coletas realizada ao longo de 3 anos amostrais, no caso 4, 5 e 6 da coleta PELD, estabelece diferenças significativas entre as 3 praias, sendo as amostras de Paquetá o agrupamento de menor similaridade em relação aos outros 2 grupos, no caso 40% de similaridade, e as praias de Boa Viagem e Vermelha, que entre si apresentam uma similaridade de cerca de 60%. Aqui neste slide temos os gráficos de frequência de ocorrência dos taxons identificados nas 3 localidades, no caso a Praia Vermelha, a Praia de Boa Viagem e a Ilha dos Lobos em Paquetá, ao longo dos anos 4, 5 e 6 da coleta PELD. Na Praia Vermelha, as algas vermelhas são o grupo mais representativo, com 9 taxons apresentando frequência de 40 a 60% e 9 taxons apresentando frequência maior que 60%.
É também a única praia, nos dados atuais, com duas espécies de algas pardas que apresentam uma frequência de ocorrência de pelo menos 40%. No caso, as espécies Cupimano sinuosa e Feldman micheli, que apresentam uma frequência maior que 60% nas amostras ao longo dos anos observados. Na praia de Boa Viagem, o número de espécies de algas verdes com frequência entre 40% e 60% é maior do que o registrado para algas vermelhas. E na Ilha dos Lobos, em Paquetá, cujo número de espécies é menor do que as outras duas praias, há uma maior representatividade de algas verdes. Vale ressaltar que as espécies do Phyllochropta, as algas pardas, são consideradas bioindicadoras de qualidade de água, uma vez que estas algas desaparecem à medida que elevados níveis de poluição impedem sua presença. Além disso, em toda a Bahia tem sido registrado um gradual aumento no número de algas verdes, e muitas apresentando maior resistência às algas com baixa qualidade, o que também é indicador de degradação ambiental. Foi feito também um gráfico comparando a riqueza de espécies por filo, tanto na década de 70 quanto no ano mostral 7 da coleta Pellet. Aqui está o gráfico, temos aqui o eixo Y representando o número de espécies, os filos Chlorophyta, Rhodophyta e Ochrophyta, representados pelas respectivas cores, verde para Chlorophyta, vermelho para Rhodophyta e marrom para as algas pardas, Ochrophyta. E os anos 1970 a 1972 representam o estudo da Jonas Braga, feito na década de 70, e os anos 2016 a 2017 representam o ano 7, ano amostral 7 da coleta Pellet. Começando pelo filo das algas verdes, Chlorophyta, vemos no gráfico que o número de tacos da década de 70 e no ano do 7 da Pellet é de 27. No entanto, vemos que no estudo da Jonas as famílias mais representativas eram a Ulvacia e a Cladofarácea, que juntos compõem 45% dos táxons, enquanto que no ano 7, representado por 2016 e 2017, as mesmas famílias compõem quase 80% dos táxons. No caso, a Ulvacia representando 29% dos táxons e a Cladofarácea 48%. Aqui do lado temos alguns táxons presentes apenas no estudo da década de 70, a uva clatrata e Cladophora prolífera. E embaixo temos táxons existentes em ambos os estudos, no caso a uva rigida, Cólida corticatum e Chaetomorpha-antemina. Já falando sobre as algas vermelhas, o número de táxons decaiu de 65 para 42. As famílias mais representativas no estudo da década de 70 eram a Rhodomelácea, que compõe 18% dos táxons, e a Corallinácea, que compõe 11% dos táxons. Já no ano amostral 7, temos três famílias mais representativas. A Rhodomelácea e Ligialácea, que compõem cada uma cerca de 16% dos táxons, e a Ceramiácea, que compõe 14% dos táxons. Temos aqui alguns táxons presentes apenas na década de 70, como a Acanthophoras spicifera e Rhodymenia pseudopalmata, e alguns dos táxons em comum entre as duas époques são a Gratelophylicina, Caloglossa lepieuri e Bostrica radicans. Por fim, analisando o filo Ochrophyta, das algas pardas, vemos que houve um decréscimo de 14 táxons para apenas 2. Na década de 70, as famílias mais representadas eram a Dictyotácea, que representa 28% dos táxons, e Cytosifonácea, que compõe 21% dos táxons. E no estudo atual, os únicos dois táxons registrados, também encontrados no estudo da década de 70, são os táxons Cupomene sinuosa e Feldman micheli. A flora registrada na década de 70 em Paquetá apresentava algas pardas de talo complexo e sensíveis à poluição como espécies do gênero Sargassum, que inclusive eram encontrados na lixa da década de 70, mas que acabaram desaparecendo ao longo dos últimos anos. Assim, a maior proximidade das Praias Vermelhas e Boa Viagem ao ponto de ligação da Baía de Guanabara com o mar, e portanto uma maior renovação das águas com melhora nas condições ambientais, pode explicar apenas parcialmente as diferenças entre estas duas praias e Paquetá. Agora, para fechar, concluímos que, sim, há uma maior semelhança entre as assembleias de macroalgas da Praia Vermelha e da Praia de Boa Viagem, mas, ao analisar a frequência de ocorrência dos táxons encontrados nessas praias, essas praias tornam-se distintas entre si. Além disso, o estudo atual nos mostra que somente encontramos táxons de algas pardas mais próximo à entrada da baía, e isso seria um forte indicativo de aumento no nível de poluição. Isso ocorre pois os compostos orgânicos presentes na poluição orgânica, como o petróleo, interferem no ciclo de vida das ocrófitas, ao liberar sinais químicos que impedirão o encontro dos gametas masculinos com os femininos, visto que os feromônios que o gameta feminino libera são hidrocarbonetos,
e são a guia do gameta masculino ao feminino. Logo, a elevada presença de hidrocarbonetos na poluição orgânica libera muitos sinais químicos que irão causar uma perturbação na comunicação gamética das algas pardas. Também notamos que algas com talos mais complexos, que exigem uma qualidade de água melhor, não estão mais tão presentes como estavam na década de 70. Houve uma diminuição tanto da riqueza de espécies em direção ao interior da Baía de Guanabara, quanto do número de espécies que permanecem no ambiente a cada estação do ano, no caso a frequência de ocorrência, indicando que a estação na parte mais interna da Baía de Guanabara está constantemente reiniciando a associação biológica. Todos os dados florísticos e de frequência presentes nesses estudos apontam para o fato de que a região segue sofrendo impactos antrópicos que, com a passagem de tempo, somente se agravaram. Então, podemos concluir dizendo que o presente monitoramento e atualização da listagem de macroalgas formam um banco de dados relevante para futuros estudos dedicados a avaliar esses impactos nessa região. E aqui temos as referências bibliográficas que utilizamos para a realização desse slide. E é isso. Muito obrigado por assistir.